Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa nossa quarta aula da segunda semana no Discutindo Políticas Públicas. Na aula passada, nós conversamos um pouco sobre estatística, ou melhor, sobre como é que as revoluções, a Revolução Científica, a Revolução Cultural e a formação dos Estados modernos abriram campo para a construção da estatística, de uma ciência das populações que antes não era pensada, que antes não era possível. E no que tange às políticas públicas, não é possível hoje a gente falar sobre como as ações ou as inações do Estado, ou seja, como as decisões governamentais vão ser tomadas e vão ser implementadas sem pensar na estatística. Mas existem alguns pontos relevantes para a gente pensar sobre essa questão da estatística. E na aula de hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre os indicadores sociais. O que são indicadores sociais, né? Para que eles servem? Esse aqui é um mapa do mundo com o índice Gini. O índice Gini, o índice de Gini, ele é um índice de desigualdade social. Então, ele é baseado em um cálculo econômico que vai de 0 a 1, em que quanto mais próximo de 0, melhor a situação da população em termos de igualdade. E quanto mais próximo de 1, mais desigual aquela população é. Mas isso só significa um cálculo de desigualdade econômica, de distribuição dos recursos financeiros, né, dos salários, por exemplo, por cada população. Ele não está medindo riqueza. Então, esse é um índice que é pautado, né, que tem um objetivo específico, que é a construção de um olhar sobre igualdade e desigualdade. Cada indicador social, portanto, vai ter um objetivo diferente. Todos eles se referem à compreensão e explicação de quais são as condições sociais, ou quais são as condições de vida de uma população em um determinado território, de modo que esses dados também possam ser comparáveis. Mas cada indicador social vai ter um objetivo e também vai ter um problema. Por exemplo, o índice de Gini, quando ele trata de lugares mais desiguais, ele não está falando se aquele local de muita igualdade, né? Desculpa, ele trata de lugares muito desiguais e lugares igualitários. Mas ele não está explicando se aquele local muito igualitário é de uma grande distribuição de pobreza. Porque isso também pode acontecer. Então, é um país muito pobre, mas que todas as pessoas são pobres. E isso não significa qualidade de vida para a população. Então, o que os indicadores medem é muito relevante para que a gente possa pensar em formulação e implementação de políticas públicas com base nesses indicadores. A utilização dessas informações que são mais confiáveis vai auxiliar na definição de metas e na construção de prioridades para as intervenções estatais. Isso a gente tem conversado desde a aula passada. E também espera-se que ao usar a demografia, a estatística, a gente consiga ter eficiência na gestão pública, porque eu vou saber qual é o local em que eu preciso aplicar melhor algum tipo de recurso público para garantir uma diminuição, por exemplo, de uma situação de saúde ou de uma situação de violência, né? Eu vou conseguir fazer essa focalização no problema de acordo com os indicadores sociais. Então, nesse sentido, as estatísticas, ou seja, essas coletas e análises de dados, são instrumentos para desenvolver melhor as políticas sociais e as políticas públicas, permitindo que a gente acompanhe a evolução de processos. Então, a ideia é que esses indicadores sempre sejam utilizados em séries históricas, que eu possa acompanhar a mudança e que eu possa também fazer uma comparação com as ações que foram tomadas por aquele determinado governo em um determinado momento. Para que esse instrumento serve também? Aumentar o consenso social sobre as difíceis escolhas diante do sempre constrangimento dos recursos. Então, a gente tem uma situação em que os recursos públicos, por exemplo, de trabalhadoras, de trabalhadores ou recursos financeiros, eles são limitados. A gente tem uma escassez de recurso público e precisa tomar algumas decisões para o uso desses recursos que são escassos. Então, se eu tenho indicadores sociais em que eu possa me basear para tomar essas decisões, eu aumento a possibilidade da população
concordar com o uso desses recursos para determinada área. Então, uma outra importância do instrumento estatístico é revelar e criar responsabilidades dos diferentes atores envolvidos nesses processos. Então, se eu revelo e produzo aquela realidade, eu também posso criar comprometimento para a mudança daquela realidade e incluir na agenda de políticas sociais temas que muitas vezes são negligenciados num campo de ação política determinada, como, por exemplo, a questão racial. Então, o que a gente está vendo aqui? Esses dados estatísticos de todos os indicadores, não importa qual, eles vão ter essas funções. Eu vou conseguir desenvolver melhor as políticas públicas porque eu vou conseguir saber quais são os problemas sociais existentes, como formular uma agenda pública para isso, ou seja, como é que eu vou garantir, por meio das negociações políticas, que isso entre na nossa pauta de decisões. Eu vou pensar em formas de solução para aquele problema, a depender daquilo que foi construído ali como interesse na agenda pública, e eu vou conseguir implementar aquilo e depois seguir quais foram as metas batidas. E isso eu vou ter um indicador de longo prazo ou de curto prazo para me dizer quais são os meus resultados. Então, quando a gente está falando sobre esse aumento do consenso social, também é importante dizer que existe uma possibilidade de negociação e de luta e de disputa política com base nesses dados. Qual era uma das dificuldades das populações de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis no Brasil há algum tempo atrás em relação à saúde? Existia uma quantidade de dados que não era suficiente para garantir a sensibilização dos gestores e das gestoras públicas para enfrentar algumas determinadas situações que eram específicas, por exemplo, da população de transexuais. E isso era um diálogo muito constante no Ministério da Saúde há alguns anos atrás. Não sei como é que isso tem acontecido, mas durante a minha dissertação de mestrado isso acontecia, que era uma linguagem estatal, que era a linguagem dos números, uma linguagem da estatística. Perguntava-se quantas pessoas transexuais precisam de cirurgia redefinidora de sexo, de caracteres sexuais primários e secundários. Se você não tem esse dado, como é que você vai alocar uma quantidade imensa de recursos para disponibilizar essas cirurgias no Sistema Único de Saúde, sendo que não se sabe qual é o recurso que vai ser necessário para um outro tipo de ação em saúde. Então, eu me lembro de uma entrevista em que eu conversei com um gestor de um dos comitês, em que ele me falava assim, as pessoas falam, nossa, mas se a gente ainda tem um problema de saneamento básico e de adoecimentos relacionados a esse problema de saneamento básico, como é que a gente vai investir dinheiro numa cirurgia de redesignação sexual? Um dos questionamentos era, nós não temos tanta necessidade, porque os dados não mostram essa necessidade de investir dinheiro em uma cirurgia de alta complexidade quando nós precisamos investir esse dinheiro, esses recursos financeiros e esse trabalho que vai ser implantado na saúde básica, em vez da alta complexidade. Então são diálogos e discussões que, por um lado, podem auxiliar a população a pressionar os governos e a estrutura de Estado para ser montada, e, por outro lado, também pode prejudicar determinadas categorias populacionais que, porventura, não consigam ter um domínio desses dados de uma forma mais facilitada, ou seja, porque não tem recursos para bancar uma pesquisa dessas, seja porque não há uma possibilidade naquele momento de dizer que que existe a necessidade de atender uma grande quantidade de pessoas. Às vezes uma pequena quantidade de pessoas teria que ser atendida, mas não há uma quantidade de dados formulados e analisados que pressionam o Estado para alguma coisa. Então é uma faca de dois gumes. Pode ser excelente para o consenso social, mas também pode ser péssimo para que determinadas categorias populacionais já fragilizadas e já vulneráveis a alguns tipos de adoecimento ou empobrecimento continuem nessa situação vulnerável porque não conseguem ainda aparecer
de uma forma mais relevante do ponto de vista social. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre indicadores e eu vou apontar alguns problemas e algumas questões relacionadas ao Índice de Desenvolvimento Humano, que é muito utilizada pela Organização das Nações Unidas. Tchau, muito obrigada, até a próxima.